dalinha, moço, que o vento vai levar. Dalinha, moço! Com vocês, Transa Marieta. Zé, Tudo aqui. eu Fala. queria passar a palavra para o Cazé, que eu acho que ele tem uma pergunta que tem muito a ver com algo que você já comentou muito rapidamente no começo, mas eu acho que o Cazé pode entrar mais a fundo nisso. Cazé, passa a palavra para você. É isso aí, Zé. É porque quando você fala essa herança indígena, né? Uma vez eu vi você falando desse antepassado indígena, né? Todo mundo fala que tem uma avó, uma bisavó, pega lá, só dente de cachorro, né? E esse passado indígena, por vezes, fica perdido na memória das pessoas, mas eu, como indígena, vejo você um índio, né? Por várias coisas. Uma delas é o seu riso, né? E a sua facilidade de sorrir, né? Vão indo de uma forma que não precisa de explicitude, né? É um código de linguagem muito presente entre nós, os povos indígenas. Quando você chega aqui na minha comunidade, ninguém te fala assim diretamente o que é certo e o que é errado, né? Ela te leva a você a pensar, né? E isso é bem próprio de uma presença indígena. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa indianidade aí, que você falou que é uma voz sua, né? É a coisa mais importante da minha vida, eu acho. A maior cultura que eu recebi até hoje, né? Porque tinha uma chácara, meu avô, é uma índia que veio daquele lugar onde os bandeirantes pegavam as índias, escravizavam, que é no Tietê, que sobe, Porto Feliz, a cidade, que a tribo dela estava. E aí ela acabou casando com um avô português, de olhos claros, do Trás-os-Montes, um português celta. E eles formaram um casal completamente maluco. Moravam na roça e praticavam a roça e raramente vinham para a cidade. Então eu adorava quando eu ia para a chácara do meu pai, com toda a família dele lá. Uma gente lindíssima, parecia assim Maria Félix, os grandes Tyrone Power, os galões antigos. Era uma família linda, inclusive meu pai era um homem lindo, era um índio lindo, mas meu pai foi para a cidade, o único que foi, e quis se urbanizar, né? E aí ele criou uma escola, construiu duas escolas de comércio, ele recebia livros do Monteiro Lobato, porque o Monteiro Lobato fazia distribuição de mão em mão, né? Vendia assim. Ele comprava do Monteiro de Bato livros, e tanto que em casa cresceu uma biblioteca muito bonita com Graciliano Ramos, José de Alencar, Machado de Assis. Quer dizer, uma coisa maravilhosa, né? E meu pai também, ele se dedicou muito, ele fazia cinema, aliás, ele mostrava cinema para a gente, ia praticamente todo dia no cinema, toda noite, mas só depois, nas férias, né? Depois ele tinha que ficar na escola do comércio. Quer dizer, eu recebi fui percebendo isso pouco a pouco, não foi assim. Eu ia lá, eu adorava. Essa minha avó caduca, eu ficava horas, ela ficava gargalhando e tocando, e vendo cambalhota, mas sem parar. Uma mulher que deve ter mais de 100 anos. Então era uma coisa que é uma força, né? Você vê uma velha gargalhando e girando. Nossa, é uma coisa, vê uma coisa para a gente, né? E a minha avó, ela cega de um olho. Ela tinha um olho de vidro, a Índia, né? A filha dela, filha da avó maluca. Né? E aí ela era muito maravilhosa, assim, ela fazia um pão fora de casa, no terreiro da fazenda, sabe? Não dentro. Tinha coisas, ela tinha uma série de... Ela andava em cima do cavalo,
Ela subiu o cavalo e andava em cima do cavalo. E ela era muito doida, e meu avô também era muito doido, porque eles eram livres, inclusive sexualmente, cara. Ao passo que a minha família da minha mãe era extremamente católica, extremamente assim, reacionária. Né? O meu avô, que era materno, que era uma pessoa muito legal, mas ele era franquista, cara. Mas eu gostava dele, ele gostava de mim, mas ele gostava do Franco. É outra coisa, né? Completa, é zero. Quer dizer, é como se você tivesse a esquerda e a direita no teu sangue, assim. E como é que todo mundo tem, né? E aí depende de que lado você vai para lá. Como é que você vai fazer com o teu samba, né? Com o teu samba, com o teu transe da hora, né? Então é o seguinte, aí eu fui descobrindo isso, principalmente com a luta dos índios nesse momento que me inspiraram sempre. Aliás, eu tinha mania de ir atrás de índio desde criança, né? Mas eu nem sabia, não sabia de nada disso. Eu sabia da minha avó, sabia da minha bisavó, mas eu não. Quer dizer, eu comecei a ver índio mais tarde, porque depois eu fui para São Paulo, né? Aí em São Paulo só quando nas visitas que eles fazem lá, e depois eu fui também fui ali nos Pataxós, na Bahia. Na Bahia, perto de onde Na eu moro. Bahia, os Pataxós são maravilhosos, jovens lindos, tinha uma comida deliciosa e fizeram umas rodas em que eu participei junto. Quer dizer, eu sou apaixonado, né, pelo fato dessa qualidade indígena que eu tenho. Né? Mas eu sou também uma mistura de tudo pobre, né? Imigrante. Espanhol, o, o avô, o avô materno português, celta porque ele tinha cultura. Ele vinha de charrete na cidade e ia distribuindo bala para todo mundo. A primeira vez que ele viu minhas irmãs tocando piano, Vila Lobos, ele começou a chorar. Né? Chorou. Quer dizer, aquela emoção que era diferente no outro lado. A família mais franquista era mais fechadona, né? É aí, mas eu fui descobrindo na maneira que eu comecei a fazer teatro. Eu fui fazendo teatro, eu comecei, inclusive, de uma maneira. Eu não sabia o que fazer da vida, eu fui estudar direito, mas aí encontrei gente que gostava de teatro. Mas aí é o seguinte, eu estava empinando um papagaio, esse papagaio lindo caiu, rompeu a linha, fui buscar, estava molhadíssimo, tinha chegado no céu. Aí eu levei ele no corredor. E no dia seguinte, quando eu acordei, ele estava morto. Mas, de repente, veio uma ventania e aquele papel foi, sabe, despedaçado. Aí eu fui para a escola de comércio do meu pai, onde tinha várias mesas de datilografia. Eu datilografei em 40. Não, primeiro eu toquei no violão. Não, toquei no violão, primeira coisa. Eu hoje vou fugir com o vento, vou atrás do firmamento, vou ver a terra girar, a girar. Vou abrir bem os meus braços, me lançar por esse espaço, aventar, aventar. Quando eu era menino, empinava papagaio. O céu ia cair, o sol ia caindo atrás do para-raio. Da linha, moço, que o vento vai levar. Da linha, moço, aonde o vento deve chegar. A tarde então caía e eu descobria o papagaio molhado no chão. Chorava, eu sabia da morte macia, longe do vento, alocado.
sol, como um punhal, rasgou seu corpo de papel, mas veio um vento amigo e disse, irmão, até o céu, eu hoje com o vento. Eu escrevi a primeira peça, falei, a partir daí, cara, eu vou fazer teatro. Imagina, escrevi uma peça em 40 minutos, logo depois escrevi outra também, que é maravilhosa, mas está perdida em Cubadeira, mas pode ser encontrada. E eu era mais dramaturgo, né? Até que depois eu comecei a dirigir no Teatro Oficina, profissionalmente até, e há 63 anos já para fazer, que eu estou lá. Mas aí passamos por várias fases com todo mundo, né? Então, teve a primeira fase amadora, depois a fase profissional, em que a gente estudou teatro através de Stanislavski. Mas Stanislavski, e tivemos a sorte de ter como no nosso elenco Eugênio Kuznic, que era um cantor de ópera, um baixo, que cantou na Ópera de Moscou, na direção do Stanislavski, Boris Godunov. E depois veio para o Brasil. E se dedicou à indústria, aí ele foi para o TBC, foi descoberto, fez filmes na Veracruz. E aí, quando nós fomos fazer uma nossa primeira peça profissional, a gente chamou ele, porque a gente estava viciado em Stanislavski já, né? E ele tem um método russo, não é um método, métodos americanos que inventaram. Ele tem um romance russo, que é a formação do ator. É um romance. Os americanos seccionaram e transmitiram ao mundo como se fosse aulas, blocos. E agora foi publicado como era, tudo no livrão assim. E a gente trabalhava muito inconsciente, porque tinha até um laboratório, como um Actor Studio, que o Eugênio Kuznic, a gente recebia atores, atrizes de todos os teatros que tinham qualquer problema na cena, e as pessoas vinham fazer a cena e as outras pessoas contribuírem para a criação. Engraçado que é uma época que o Stanislavski virou mito e ele tirou o nosso ego, de um certo sentido. A gente, hoje, por exemplo, você faz uma crítica, as pessoas acham que é uma agressão e tal, né? E o Stanislavski, é verdade, o Stanislavski é uma arte de viver. É como Freud, é uma arte de viver. Depois dele, claro, que veio Oswald de Andrade para mim, no Rei da Vela, né? Que me virou a cabeça e me fez assumir Tupi, na Tupi, né? Que ele falou, eu não sou mais modernista, em 1928. Eu sou o primeiro poeta pós-moderno. Quer dizer, mas a pós-modernidade dele, eu sou antropófago. Ia exatamente aí. Ia aqui, na memória arcaica, onde está o índio. E aqui é o cérebro frontal. Memória arcaica. Então, recebendo Stanislavski, criou um diálogo que dizem que é psicológico, não é psicológico, porque, engraçado, não tinha ego. Os atores todos pegavam aquilo como se fosse uma terceira pessoa, um duplo, e aceitavam aquilo como critério. As críticas todas eram todo mundo, porque todo mundo estudava a interpretação também, né? A gente é como se o psicanalista lesse Freud. O teatro, então, leu Stanislavski, que foi extremamente importante. Mas depois veio o Brecht, que também assim, saiu do nazismo e criou uma obra maravilhosa.